Olá, minhas crianças, muito bom dia. Tia Vamos estava morrendo de saudades. Vamos começar hoje, 1º de fevereiro de 2021, a nossa conclusão, a nossa segunda etapa, para que concluamos o ano letivo de 2020. Estávamos todos ansiosos, na espera desse dia, 1º de fevereiro, para nos juntarmos, para nos vermos, para estarmos aqui em nossa escola, mas infelizmente não foi possível que nosso retorno fosse ainda presencial. Então, remotamente, da forma como é possível, vamos estar aqui, na frente da nossa escola, para matar um pouquinho da saudade, de Tia Vanusa e para vocês também. E que fiquemos com essa reflexão de que a vida, no momento, precisa de pausa. Para pra pensar, nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar, nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Quem é que nunca disse precisa de espaço, que a vida era corrida, que andava ocupado? Calma. Então, já que Tia Vanusa está aqui na escola, Tia Vanusa gostaria de aproveitar essa oportunidade para, junto com vocês, fazer uma corrente de oração em agradecimento a Deus pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso lar. Agradecer a Deus por estarmos vivos. Entregar a Deus todas as pessoas que sofreram e que sofrem por causa dessa pandemia que assolou tantas famílias, tantos lares. Se solidarizar por todos que sofreram, por todos que sofrem, por todos que perderam. Na nossa turminha nós tivemos também perdas, então entregar tudo isso nas mãos de Deus. Vocês, crianças, aí na casa de vocês, Tia Vanusa aqui na nossa escola, que todos nós possamos tirar um tempinho, um minutinho, para fazer esse momento de oração, de conversa com Deus. Entregue a Deus todas as suas angústias, toda essa decepção de hoje a gente não está voltando para as nossas escolas. Vamos entregar a Deus que Ele tudo cuida, que Ele tudo pode. Então que a gente possa silenciar e entregar a Deus a nossa vida, entregar a Deus os nossos estudos, entregar a Deus tudo, porque Ele tudo cuida. E agora, vocês já devem saber, na verdade, mas Tia Vanusa vai reforçar o porquê de não estarmos voltando para as nossas aulas hoje. Vocês sabem que a gente está enfrentando um período de pandemia, não é? E aí a gente fica se questionando, mas o que é mesmo uma pandemia? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Aí eu gostaria de convidar vocês para observarem essas 3 palavras que Tia Vanusa escreveu aqui no quadro. Acontecem com muita frequência a endemia, acontece também a epidemia e no momento estamos vivendo uma pandemia. Mas vocês sabem dizer qual é a diferença entre elas? O que é que significa cada uma delas? Então, Tia Vanusa vai explicar um pouquinho isso para vocês. O que é uma endemia? Endemia é apenas um surto. Ocorre quando acontece diversos casos em uma região, apenas em uma região. Então, por exemplo, a dengue, que de vez em quando aparece em nossa cidade, é uma endemia, é um surto, ocorre e depois vai embora. A epidemia já são casos que se espalham por mais regiões, em uma progressão da endemia. Vamos dizer que a endemia vai piorando, se transforma em uma epidemia, vai se espalhando por várias regiões, vai se disseminando. Só que com o passar do tempo, essa epidemia ela passa, ela vai regredindo
seja, acontece aqui, ali, acolá, não acontece em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí, com o passar do tempo, essa epidemia, ela volta a ser uma endemia. Já a pandemia, que é o que a gente está vivendo no momento, é o pior dos casos. É preciso se ter o registro da doença em todos os lugares do mundo, em todos os continentes. E é o que está acontecendo no momento, na realidade do coronavírus. É uma doença que está no planeta inteiro, em todos os continentes, acredito que em todos os países. Então, por isso, a pandemia. Aí agora a gente vai estudar essa palavrinha. É endemia, epidemia e pandemia. Observe que elas são parecidas. Então, Tia Vanúzia vai separar essas palavrinhas aqui, ó. Tia Vanúzia vai pegar esse radical DEM, que se repete em todas elas. Observe aqui, ó. DEM, esse radical, ó, se repete em todas elas. Aqui eu tenho um prefixo, uma palavrinha que vem, um pedacinho que vem antes da palavra, e aqui eu tenho um sufixo, que é uma palavrinha que vem, um pedacinho que vem depois do radical. Essa palavrinha aqui, de endemia, no grego, na origem grega, sabe o que é que significa? Significa posição inferior. Posição inferior. Não é uma coisa tão alarmante, é uma coisa simples, uma situação inferior. Esse pedacinho aqui, esse prefixo ep, posição superior. É quando algo vai crescendo, vai piorando. Posição superior. Ep. E pan significa todos, em todos os lugares. Em todos os lugares. Por isso, pandemia, porque ela está em todos os lugares. Então, a endemia, uma simples gripe, é uma situação inferior. Uma epidemia, uma situação superior. Uma pandemia, ela está em todos os lugares. Esse radical DEM significa, sabe o que, pessoal? Significa povo. Povo. De origem grega, né? Na origem grega, esse DEM significa povo. E esse sufixo ia, que se repete também em todas as três palavras, significa estado. Então aí a gente pode ver, ó, estado inferior no povo, né? Estado superior no povo, no caso da epidemia, e a pandemia é quando esse estado está em todos os povos, em todos os lugares. E por isso, pessoal, essa nossa preocupação, essa nossa prudência, por isso não voltarmos às atividades hoje, né, estando ainda remotamente, porque precisamos ser prudentes. Nosso foco é a vida, ela é a mais importante. As escolas precisam se organizar bem direitinho para isso, né, e a gente precisa ser muito responsável. As escolas, as igrejas, aquelas instituições que obedecem à ciência estão assim. Os que não obedecem estão aí em todos os lugares, aglomerando e adoecendo mais e mais pessoas. Então precisamos ser obedientes, né? E por essa razão as escolas e as igrejas e tantas outras repartições estão tentando atravessar essa pandemia da forma mais segura possível. Ok? Tia Vanúzia vai colocar todos esses conceitos em um quadro agora, que vocês vão fazer a leitura, e Tia Vanúzia vai pedir para vocês registrarem esse quadro no seu caderno na disciplina de ciência, tá ok? Observa aí esse quadro com essas explicações que Tia Vanúzia deu e faça um escrito bem bonito no caderno de vocês. Observe aí, faça a leitura novamente, ok? A
coisa interessante que eu também gostaria de reforçar com vocês. Sabe o coronavírus? E lembra que a gente estudou em português os substantivos, e a gente sabe que os substantivos eles são divididos em gênero, em número, em grau, e no gênero eles podem ser substantivos femininos ou substantivos masculinos. E aí quando a gente fala de coronavírus, a gente fica, mas ele é o quê? Ele é feminino ou ele é masculino? Aí olha que curiosidade interessante. Quando a gente fala do vírus ou vírus, então a gente está usando o artigo o vírus, ele está no masculino. Então, o vírus, coronavírus, ele é masculino. Então, quando eu digo o coronavírus está atacando o mundo, assolando o mundo, então eu estou falando do vírus e, portanto, no masculino. Mas quando eu falo a doença coronavírus, a doença, então, no feminino. Quando eu me refiro à doença, o artigo é a, então está no feminino. A doença coronavírus, feminino. Mas quando eu estou falando no vírus, o coronavírus, no masculino. Ok, galerinha? Segue aí essa dica. Agora que nunca é demais a gente se cuidar, a gente se proteger, nunca é demais. Observem aí essas dicas que a tia Vanúzia preparou para vocês, né, da historinha Show Coronavírus. Observem aí todas essas dicas e tia Vanúzia aconselha a vocês seguirem todas elas para que todos permaneçam seguros e protegidos contra essa doença. Vamos lá ouvir essa linda história com o título Show Coronavírus. Ilustrações de Sérgio Neres. Show Coronavírus. Em uma segunda-feira, o dia amanheceu diferente. As escolas estavam fechadas, quase ninguém nas ruas e pessoas utilizando máscaras. O que seria aquilo? Beatriz, ou melhor, Bia, para os mais legais, descobriu um tal bichinho que a gente não vê chamado coronavírus, deixando muitas pessoas doentes. Esse bichinho vai passando de pessoa para pessoa, de uma forma muito rápida. O que fazer e como se proteger? Que tal descobrirmos com a Bia? Boa leitura e um abraço carinhoso de tia Paulinha, Paula Emanuela Fernandes, a autora desse livro. Bia e Pedrinho são melhores amigos. Além de serem da mesma escola, adoram dividir o lanche e sempre brincam juntos. Eles soltam pipa, jogam bola, vão ao parquinho e gostam muito de conversar com uma senhorinha chamada Dona Maria. Em uma segunda-feira, todas as escolas da cidade de Flor Bela amanheceram fechadas. O que teria acontecido? Um certo bichinho que a gente não vê está deixando algumas pessoas doentes. Muitas tossem, têm febre, não têm vontade de fazer nada e podem até sentir falta de ar. Esse tal bichinho se chama coronavírus. Ele vai passando de pessoa para pessoa de uma forma muito rápida. Ele é tão pequenininho que nossos olhos não enxergam, mas é parecido com esse bichinho aí, olha, que está aparecendo nesta página. Bia estava assustada com esse tal de coronavírus. Ela procurou a médica da cidade de Flor Bela, chamada Tônica, para explicar como poderia evitar o coronavírus. Lavar as mãos com sabão bem direitinho, deixar a casa e os brinquedos sempre limpinhos, evitar sair de casa, manter distância de outras pessoas se sair de casa e, claro, né, gente, sempre usar uma máscara se sair do seu lar, passar álcool em gel nas mãos. A garotinha, muito preocupada, quis saber como ela se encontraria com Pedrinho e com Dona Maria. A doutora Tônica explicou para Bia. Bia, neste momento, precisamos ficar em casa para protegermos quem amamos. Bia então perguntou, mas e quem trabalha? A doutora respondeu, essas pessoas podem trabalhar, desde que protegidas. Porém, para evitar muita gente na rua ao mesmo tempo, quem puder ficar em casa, deve ficar. Se todos adoecerem ao mesmo tempo, não teremos hospitais para todo mundo. Bia, não satisfeita, fez outras perguntas. E como vou fazer para ver o Pedrinho e a Dona Maria? Como posso ajudar as pessoas?
Bia, a melhor forma de ajudar é ficando em casa, com seus pais. Você pode ligar para a Dona Maria. Já em casa, a mãe de Bia, que se chama Laura, viu que sua filha estava muito triste. Laura e o pai de Bia, chamado José, começaram a dar mais atenção para sua filhinha tão amada. Eles começaram a ler e brincar de tudo que a Bia gostava. Ensinou a garotinha várias atividades da escola e juntos fizeram máscara de proteção para ajudar quem precisava. Bia todo dia também ligava para a Dona Maria e dizia o quanto a amava. Ela queria que a senhorinha não se sentisse sozinha. O tempo passou e finalmente Bia se encontrou com Pedrinho. Dona Maria e todos os colegas, as crianças aprenderam que é muito legal ir para a escola, conviver com os amigos e respeitar a natureza. Pedrinho perguntou: por que respeitar a natureza? Bia gentilmente respondeu: eu aprendi que a gente não pode manter animais presos em gaiolas e jaulas. Assim como gostamos de ser livres, eles também precisam de liberdade e ventinho no rosto. O coronavírus ensinou as pessoas a serem mais solidárias, amorosas e unidas, porque a gente só se protege quando protege e cuida do outro. E para que vocês possam se cuidar direitinho aí na casa de vocês, segue algumas dicas. Primeira, separe e lave roupas e calçados usados diariamente. Não utilize o mesmo sapato dentro de casa. Coloque suas roupas no sol. Fique em casa neste período de pandemia para evitar o contato com pessoas infectadas e assim diminuir sua disseminação. Use máscara se estiver tossindo e evite colocar a mão. Em caso de febre alta, falta de ar, procure assistência médica. Não toque nos olhos, nariz e boca sem antes lavar muito bem as mãos. Utilize somente analgésicos e antitérmicos. Não utilize ibuprofeno. Não compartilhe objetos, copos, talheres, alimentos. Em caso de sintomas leves, fique em casa. Tome bastante água e alimente-se bem. Não faça visitas aos idosos e portadores de doenças crônicas. Ligue diariamente para ele. Lave as mãos com água e sabão ou higienize com álcool gel, especialmente após tossir, espirrar ou chegar em lugares públicos e antes de ingerir qualquer alimento. E agora, pessoal, finalizando a nossa aula de hoje, que tal vocês produzirem um lindo texto para a tia Vanúzia? Que tal? Então, tia Vanúzia hoje está com a proposta e gostaria de pedir para vocês escreverem um textinho falando um pouquinho sobre todo esse tempo que vocês viveram aí na casa de vocês em isolamento social. Vocês vão pensar aí e vocês vão se basear nesse tema aqui que tia Vanúzia vai colocar aqui do lado, ó. A vivência da pandemia em minha família. A vivência da pandemia em minha família. Como foi que vocês viveram a pandemia? Conta aí. Como será que foi? Vocês seguiram normalmente? Ou vocês precisaram se resguardar? Alguém na casa de vocês adoeceu? Enfim, como foi essa realidade? E principalmente como vocês conseguiram superar tudo isso? Ninguém vai ficar sofrendo, a gente vai ter que viver com fé, com esperança, atravessar essa tempestade que está passando com alegria, com fé, acreditando que tudo daqui a pouco vai passar e que todos nós estaremos seguindo nossa vida normalmente. Ok, meus amores? Então, nossa tarefa de hoje será essa. Primeiro, vocês vão fazer o resumo lá no caderno, tá? Do quadro lá que a tia Vanúzia colocou. Depois, essa produção de texto pode ser na disciplina de português ou na disciplina de ciências, com esse tema, a vivência da pandemia em minha família. Ok, meus amores? Então, um cheiro, um abraço, vida que segue. Vamos de aulas remotas, que é o que nos é possível. E até amanhã, se Deus quiser.